Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Olá, eu sou a Dani Cadori, eu sou teóloga, design de moda, escritora e aqui na internet eu compartilho sobre Jesus e a palavra. E nesse momento nós estamos estudando as mulheres da Bíblia e hoje nós vamos falar sobre a filha do faraó. A filha do faraó é mencionada em Êxodo 2. Sim, nós ainda estamos falando sobre Êxodo 2. E ela é a mulher, a pessoa que acaba encontrando Moisés e salvando ele. E nós ainda estamos falando sobre Êxodo 2 porque essas três mulheres aparecem aqui que nos mostram como elas tiveram coragem e foram usadas por Deus no plano de tirar Israel do Egito. E a filha do faraó aparece na história depois da mãe de Moisés ter ficado com ele por 3 meses, construído um cesto, impermeado esse cesto e colocado às margens do Nilo. Isso por quê? Porque o faraó, o pai da filha do faraó, havia decretado que todos os meninos fossem jogados no Nilo. Isso por quê? Porque ele observou que os hebreus eram muito numerosos, muito fortes e que se eles se unissem, poderiam escapar da situação que eles estavam e se voltar contra os egípcios. Então, essa série de fato culminou com Moisés, um bebê, dentro de um cesto à beira do Nilo. E no versículo 5 nós vemos a filha do faraó indo até o Nilo banhar-se. Aqui é importante a gente observar que esse banho provavelmente não era um banho higiênico, mas sim algum ritual, alguma coisa da sua religião, alguma coisa que ela fazia para os deuses, algo envolvendo isso. E o Nilo, quando nós olhamos para a história, nós vemos que ele também tinha um significado muito grande para o povo egito, tanto que o faraó ordena que as crianças sejam jogadas no Nilo, como se fosse um sacrifício para os seus deuses. Então, isso que a filha do faraó foi fazer no Nilo era algum ritual, algo relacionado à religião pagã que ela seguia. E ao estar lá, ela vê o cesto, pede que uma serva sua pegue esse cesto e ela observa que dentro do cesto estava um menino hebreu. Como eu falei no vídeo anterior, ela identifica esse menino hebreu, provavelmente porque ele era circuncidado. Então ela logo identifica esse menino. E a palavra nos diz que ela sente compaixão, ela sente pena, ela se compadece dessa criança que provavelmente estava com fome, queria ser amamentada. E nessa situação onde ela tem a sua compaixão desperta, a irmã de Moisés, Miriam, nós também já falamos sobre ela, aparece e pergunta para a filha do faraó se ela quer que ela chame uma mulher hebreia para que possa amamentar a criança. E a filha do faraó responde positivamente a isso, ela fala que sim. Então Miriam chama sua mãe, Joquebede, e a filha do faraó oferece dinheiro, um salário, em troca de Joquebede amamentar e cuidar do menino até que ele crescesse. E algo que nós temos que ter em mente é que a filha do faraó, ela não era provavelmente tão influente como esse título, esse nome faz parecer ela ser. Porque era comum ter muitas crianças na corte, inclusive muitos filhos, e as meninas também elas eram vistas como inferiores comparadas com os filhos homens. Então, ela não tinha um lugar de grande poder. Mas ela certamente estava numa posição muito melhor que as outras mulheres da sociedade da época. E aqui existe uma grande ironia em ser a filha do faraó, que encontra Moisés e salva Moisés, porque o seu pai é quem havia dado o decreto para que todos os meninos fossem mortos por medo de que acontecesse o que aconteceu através de Moisés. Ele temeu a libertação do povo do Egito, a revolução, entre aspas. E é isso que acontece através da vida de Moisés, que foi salvo pela sua filha. Então essa história contém essa ironia que revela um senso de humor de Deus, que não usou qualquer pessoa para salvar Moisés, mas a filha do faraó, exatamente a filha daquele que estava fazendo essa carnificina entre as crianças. E tendo a criança crescido, Joquebede vai então e entrega o menino à filha do faraó, que lhe dá um nome. Ela dá o nome de Moisés, que faz um jogo de palavras com o hebraico que significa tirar de, que certamente era uma referência a ela ter tirado Moisés das águas. E ao ser adotado pela filha do faraó, Moisés recebe vários benefícios no sentido de ele aprende sobre arte, literatura, ele adquire conhecimento, formação, outros idiomas. Então estar na corte do faraó era algo que instruiu Moisés, era algo que foi extremamente útil para que Moisés adquirisse conhecimento. E é por isso que ele acaba se tornando um príncipe do Egito, mesmo sendo um menino hebreu.
E essa história nos ensina 3 lições. A primeira delas é que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Nós podemos facilmente, diante de situações difíceis ou ao longo da vida, cultivar uma lista de como nós achamos que vai ser a pessoa que vai mudar essa situação, ou a lista de como as coisas devem acontecer. Nós tentamos pressupor como Deus vai agir. Muitas vezes, em momentos de dificuldade, nós ficamos tentando pensar como vai ser o agir de Deus nessa dificuldade. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus, Ele age de maneira muito mais criativa do que nossa mente é capaz de pressupor ou imaginar. Aqui Deus usa talvez uma das pessoas mais improváveis para salvar Moisés. Talvez mais improvável que ela seria só o seu pai. Ele usou a filha do faraó para salvar o menino que libertaria o povo. E muitas vezes nós acabamos então traçando esse plano dentro daquilo que nós acreditamos que vai ser a maneira de Deus agir. E nós não percebemos que esse traçar um plano até um certo nível surge de um lugar de falta de confiança e onde nós diminuímos Deus. Quantas pessoas não valorizam aquelas pessoas importantes, aquelas pessoas que têm poder na sociedade, aquelas pessoas que parecem que vão de fato mudar a história da igreja, esquecendo que Deus usa quem Ele quer. E muitas vezes Deus usa aqueles improváveis, os que são desprezados, aqueles que ninguém dá nada. Então, com isso eu quero te dizer para confiar em Deus e não viver querendo estipular, querendo traçar e planejar o agir de Deus, porque o agir de Deus é imprevisível. E o nosso Deus é um Deus criativo. É um Deus que não se move dentro das nossas expectativas, mas se move da melhor maneira. Você crê nisso? Você consegue confiar no agir de Deus? Então, tente parar de traçar planos sobre como você espera que Deus vai agir. E, de fato, descanse. Porque Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação. A gente fala sobre a Bíblia que Deus usou até uma jumenta para falar. Então pare de esperar que Deus somente vai usar as coisas óbvias, as coisas grandiosas, porque viver esperando isso pode tirar os seus olhos daquilo que Deus já está fazendo, onde Deus já está falando e onde Deus já está agindo. O segundo ponto é que as outras pessoas não devem definir como vai ser a nossa atitude. O pai da filha do faraó, o faraó, ele teve uma atitude completamente contrária à da sua filha. Ele não teve compaixão, ele não se importou com os meninos, ele não foi uma pessoa bondosa, mas a sua filha agiu diferente. E nós corremos o risco de acabar deixando que as outras pessoas nos moldem e moldem as nossas atitudes. E isso é bom se a outra pessoa vai nos ajudar a ser mais condizente com aquilo que o Senhor espera. Se você convive com alguém que te leva a ser mais parecido com o Senhor, com alguém que te leva a ser mais próximo da moralidade que o Senhor te chama a ter, ótimo, deixe que essa pessoa te ajude a se aproximar daquilo que será uma oferta agradável ao Senhor. Mas se você está perto de pessoas que têm uma moralidade contrária à palavra, pessoas que fazem coisas desagradáveis a Deus, não use isso como desculpa e não permita que isso guie como você vai agir, que isso molde o seu coração e não importa quem é essa pessoa. Se alguém está agindo de maneira errada e desagradável a Deus, independente de quanta autoridade essa pessoa tem, não permita que isso te induza a fazer o mesmo e cometer o mesmo erro. E a filha do faraó, mesmo tendo nascido nesse local cheio de deuses pagãos, com princípios diferentes daqueles que Deus nos chama a ter, nessa história, a moralidade que Deus compartilha com as pessoas aparece. O que eu quero dizer com isso? A moralidade de Deus, aquilo que Deus diz que é certo, aquilo que Deus diz que é errado, é algo que todos nós acabamos tendo conhecimento, um conhecimento natural, nós nascemos com esse senso de moralidade. Isso é comprovado quando você observa as mais diversas culturas, as mais diversas religiões, os mais diferentes povos, que alguns princípios são o mesmo, têm o mesmo ponto de contato. Isso é a moralidade que Deus nos deu. Mas o que acontece é que muitas pessoas passam por essa vida ignorando isso e silenciando essa moralidade. E cada vez mais esse senso do que é moral e do que é imoral vai ficando escasso. E isso mostra o contraste entre a filha do faraó e o faraó.
É provável que a filha do faraó não silenciou a sua moralidade a tal ponto como seu pai fez. O seu pai silenciou a moralidade a ponto de ele não se importar com a quantidade das crianças que seriam mortas e jogadas no Nilo. Mas a sua filha se importou com aquele menino, teve compaixão. Então aqui nós precisamos seguir esse exemplo, mesmo dessa mulher que em nada conhecia Deus, de fazer o que é certo, de fazer aquilo que é moral. Aquilo que o Senhor diz que é certo. E não viver com desculpas, e não viver deixando que a atitude dos outros moldem como nós vamos agir. Mas que nós diariamente busquemos viver de acordo com a moralidade de Deus. Que diariamente nós busquemos fazer aquilo que Deus nos chama a fazer. Nos submetendo ao que Deus diz que é certo. E nos afastando daquilo que Deus diz que é errado. E fim de conversa. Eu gosto de pensar muito sobre isso na minha vida. Existem muitas situações em que nós somos tentados a fazer aquilo que é imoral, porque vai nos dar algum benefício. E eu sempre gosto de pensar fim de conversa. Se é contrário ao Senhor, se é contrário à vontade do Senhor, fim de conversa. Não vou pensar, não vou questionar, não vou ponderar. É não. Porque quando nós começamos mas será que é bem assim? Será que isso é de fato um problema? Será que isso vai fazer mal? Nós vamos chegar num lugar em que talvez a gente vai estar questionando, é só umas crianças no Nilo. Só umas crianças sendo largadas no Nilo para serem mortas. Então aquilo que Deus diz que é errado, não faça. Aquilo que Ele diz que é certo, busque fazer. Quanto mais nós silenciamos essa voz que nos chama a agir contrário à vontade de Deus, mais naturalmente nós vamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então, se nesse momento você tem escutado muitas vozes, talvez que surgem de você, talvez sussurros, talvez de outras pessoas, se você tem escutado essas vozes que te chamam a agir de maneira contrária à palavra de Deus e conversado com elas, meu convite é que você encerre a conversa, bote um ponto final. Se é contrário a Deus, se fere os princípios de Deus, esqueça, não faça. O terceiro ponto é tenha um coração cheio de compaixão. A frieza pode tomar conta das nossas vidas. Nós podemos nos acostumar com questões que o Senhor repudia. Nós podemos nos acostumar com a injustiça, com a fome, com a miséria, com a dor, com o sofrimento do outro. A tal ponto de passar por essas pessoas e nem notar. A tal ponto de encontrar um menino às margens do Nilo, chorando, faminto, e ignorar, não é meu problema. A frieza, ela não nasce de um dia para o outro no nosso coração. Ela vai acontecendo conforme nós vamos fechando os nossos olhos aqui e ali. Conforme nós vamos fechando os nossos olhos para as questões que o Senhor nos chama a nos envolvermos. Quanto mais nós fechamos os nossos olhos, mais frios nós nos tornamos. Menos compaixão nós temos e mais distantes nós nos tornamos de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Essa história dessa mulher que não conhecia o Deus de Abraão, Isaque e Jacó nos ensina que nós precisamos ter compaixão. Foi a compaixão dessa mulher que salvou Moisés, que libertou o povo do Egito. Nós vivemos em uma sociedade que nos estimula constantemente a pense em si mesmo, se coloque em primeiro lugar, busque o que você quer. Mas Deus nos chama a diminuir, olhar o outro, nos preocuparmos com o outro, nos movermos em benefício do outro, não de maneira egoísta. Então não dê ouvidos, voltando um pouco para outro ponto, para esse pensamento que te chama a ser uma pessoa insensível e fria com os outros. Porque nós somos chamados a olhar para os necessitados. Então que nós sejamos pessoas que não fechem os olhos para os problemas e as dificuldades dos outros, mas que tenham um coração cheio de compaixão. Que tenham um coração disposto a fazer aquilo que está ao nosso alcance. Que essa história nos inspire a não ser pessoas que fecham os olhos diante do problema dos outros. Que se tornem frias e egoístas, pensando só em si mesmas. Mas que nós consigamos derramar compaixão na vida daqueles que necessitam. Porque nós nunca sabemos se no momento em que nós derramamos compaixão, nós não estamos sendo aquela pessoa que Deus decidiu usar como Ele queria, quando Ele queria, como Ele queria. Então esse é o meu convite para você. Que você se encha de compaixão e não tenha medo de ter compaixão pelo seu próximo. Porque o Deus que mudou a história de Moisés, que usou uma mulher improvável, é o mesmo Deus que continua agindo. E quando nós agimos de acordo com a moralidade desse Deus, nós não temos o que temer. Esse foi o vídeo de hoje. Se você viu até aqui,
Não deixe de deixar seu like, curtir, comentar, porque assim você me ajuda a continuar produzindo vídeos aqui para a internet. E também se inscreve no canal. Muitas pessoas veem, mas não se inscrevem, e se inscrevendo você me ajuda. Até o próximo vídeo.